Péssima notícia no São Paulo, Ferrarese não joga nos próximos 8 meses. Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta a respeito dessa história e sobre quem o tricolor pretende contratar para o lugar. Bora te atualizar sobre o Palmeiras, pressão gigante contra a Leila Pereira, do Abel Ferreira, dos jogadores e também da torcida, com direito a muros pichados. Quero te atualizar também sobre o Corinthians, Matheus Pereira é carta fora do baralho. E agora? Como é que fica? Preciso te atualizar também sobre o Vasco, situação importante relacionada à licitação do Maracanã, tem informação importante sobre o Atlético Mineiro e a busca por reforços. Será que o Liseiro pode parar mesmo no Fluminense? Tudo isso e muito mais a partir de agora. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Ótima semana a todos vocês. Para quem não me conhece, jornalista esportivo, já passei por Diário de São Paulo, ESPN, Rádio Bandeirantes, Bradesco Esportes FM, também tive um portal no Yahoo e a missão por aqui é deixar você por dentro das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Para não perder nada, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, curtindo o vídeo, também deixa like, beleza? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a casa de apostas esportivas que não te abandona nunca, nem numa segunda-feira. E tem bastante jogo nessa segunda, como por exemplo Premier League, Campeonato Espanhol, Campeonato Italiano e Copa da França. Destacar que a vitória do Tottenham contra o Fulham paga R$ 2,16, a vitória do Valência contra o Almeria pagando 1,67, tem também na Itália, Bolonha versus Cremonese, Inter de Milão versus Empoli, além do jogo da Copa Francesa com o PSG em campo. E se o adversário do PSG vencer o país de Cacelos, você vai faturar R$ 66 para cada real apostado. Para participar no XBet é super simples, só pegar o link que está no comentário fixo. Não esquece de fazer seu cadastro e usar o código bônus que é Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Fluminense. Fernando Diniz não relacionou 4 jogadores conhecidos: Guga, Felipe Melo, Marrone e Alan, todos por opção técnica da comissão. O Fluminense, apesar das ausências, venceu o Madureira por 1-0 em jogo do Campeonato Carioca. Já o América será o adversário do Palmeiras no dia 25, na final da Copa São Paulo de Juniores. Coelho venceu o Santos por 3-0 na Vila Belmiro em partida da semifinal da Copinha. Só queria destacar a campanha do América: 8 jogos, 8 vitórias, 100% de aproveitamento, 22 gols marcados e apenas 3 sofridos. Para fechar o giro, falar sobre o Al Nassr, novo time de Cristiano Ronaldo, CR7, enfim, estreou na Liga Nacional e quem se destacou e garantiu a vitória do Al Nassr foi um brasileiro, Anderson Talisca. Falo muito bem dele, já que esse cara vier a jogar no Brasil. Você vai pedir a convocação dele para a seleção brasileira, escreva e depois me cobre. Com a vitória, o Al Nassr assumiu a ponta do Campeonato Saudita. E as coisas seguem nada boas para o Santos, um domingo para se esquecer. O time quase perdeu a segunda consecutiva no Campeonato Paulista, ia sendo derrotado pelo São Bernardo no 1º de maio, até os 44 minutos do segundo tempo, quando o zagueiro do São Bernardo marcou contra. Foi um ponto importante, mas a atuação do Santos para se esquecer, a ponto de o técnico Dair Helman, na entrevista coletiva, ter soltado a seguinte frase, abre aspas: "Não sou mágico, sou profissional do futebol". Ele quis justificar toda a dificuldade de fazer o Santos voltar a ser mais competitivo. Time que até venceu na abertura do Paulistão contra o Mirassol, sem convencer, derrota na segunda rodada para o Guarani por 2-0. Para completar o domingo péssimo para o Santos, contar que o Peixe foi eliminado da Copa São Paulo de Juniores de forma vexatória, derrota por 3-0 para o América em plena Vila Belmiro, e tem muito torcedor do Peixe bastante incomodado com o Falcão, que é o gerente de futebol, e também com o presidente do Peixe, o Andrés Ueda. Pergunta importante: o Vasco tem chances de vencer a licitação do Maracanã? Se você respondeu sim, saiba que nem os dirigentes do Vasco da 777 estão confiantes nessa possibilidade. Vale a lembrança de que a licitação estava marcada para o ano passado. O Vasco, com a ajuda de outros parceiros, fez a melhor proposta, mas de forma inexplicável a licitação foi adiada para 2023. Recentemente o pessoal da 777 e o Vasco se encontraram com Cláudio Castro, o governador do Rio de Janeiro, e eles cobraram que a licitação seja o mais transparente possível. E aí, diante desse contexto, o governador do estado do Rio de Janeiro usou seu Instagram para postar o seguinte, abre aspas: "O Maracanã tem que ser gerido
por clubes e não por empresas, fecha aspas. Muita gente entendeu esse recado como uma direta para o Vasco, apontando que prefere negociá-lo com o Flamengo e com o Fluminense do que com a 777. É bom que o Vasco planeje o seu estádio relacionado a São Januário, porque se depender das autoridades, vai ficar bem difícil que a licitação tenha como vitorioso o Vasco da Gama. O título de campeão brasileiro de 2022 parece ter ficado no passado para o torcedor alviverde. Depois de 3 rodadas sem convencer no Campeonato Paulista, tem bastante torcedor alviverde irritado. Você quer uma prova? Os muros do Allianz Parque foram pichados depois do empate em 0-0 contra o São Paulo. Segundo tropeço seguido em casa, o Palmeiras já havia empatado em 0-0 na abertura do campeonato contra o São Bento, no Allianz Parque. Novo 0-0 agora com o Tricolor. As pichações todas voltadas para Leila Pereira. As frases foram as seguintes, abre aspas: acorda blogueirinha, diretoria fraca, Leila, cumpra suas promessas e queremos jogador. O torcedor está muito irritado com a perda de atletas. Foram 4 do time principal que foram negociados e nenhum reforço foi contratado. Dos 4, 2 titulares, Danilo meio-campista, Gustavo Scarpa meio-atacante, ambos foram para o Nottingham Forest. Palmeiras ainda perdeu o Wesley, vendido para o Cruzeiro, e o Jorge emprestado para o Fluminense. Para piorar a situação da Leila, até o Abel Ferreira deu uma cutucada, ou melhor, 2. Primeiro cobrou a chegada de reforços e deixou bem claro que para esse momento está aceitando inclusive jogadores de mais nome, de mais experiência, algo que ele recusou nos últimos meses. O Abel também cobrou a diretoria em relação ao comportamento na hora de cobrar a arbitragem. A frase do Abel foi a seguinte, abre aspas: o treinador treina, o jogador joga e a diretoria tem que se posicionar. Não adianta só reclamar por e-mail. O clube tem uma coisa que é boa ou ruim, mas reclama longe do público. Mas não adianta só mandar e-mail. E o Abel mais uma vez se incomodou com a arbitragem. Ele entende que a Edna Alves não marcou um pênalti a favor do Palmeiras em cima do Piquerez. Bora falar sobre Corinthians, Matheus Pereira e os próximos passos do Timão em relação a reforços. Começando por Matheus Pereira, um atacante de 26 anos de idade que pertence ao Al Hilal e também era pretendido por Vasco, Botafogo, Cruzeiro, entre outros clubes. O Corinthians estava animado que poderia contratá-lo e eu vinha dizendo para vocês que o negócio era dos mais complexos. Pois saibam que o Matheus Pereira, inclusive, já foi anunciado em seu novo clube, vai defender o Al Ahly dos Emirados Árabes Unidos por empréstimo de 5 meses. O clube árabe vai desembolsar 1 milhão de euros, ou mais ou menos 5 milhões e 600 mil reais, para a cessão do atleta. Também vai assumir 100% dos vencimentos. O Matheus Pereira ganha 4 milhões de euros livres de impostos. Isso equivale a dizer que o salário no futebol brasileiro seria de mais ou menos 2 milhões e meio de reais, incluindo toda a tributação. 1 milhão e 900 mil livres para o atleta, 2 milhões e meio de reais com todos os impostos. Corinthians, sem Matheus Pereira, vai em busca de atletas, reforços. O único nome em pauta nesse momento é o do Coutinho. Já contei para vocês que o Corinthians só deve voltar a avançar ou tentar avançar pela contratação do Coutinho a partir de 31 de janeiro, se não existirem propostas oficiais pela compra do atleta junto ao Aston Villa, que é dono dos seus direitos econômicos. O Corinthians entende que não há chance de comprá-lo em definitivo e vai tentar contratá-lo por empréstimo. Outras posições, mais reforços, nesse momento o Corinthians entende que vai brigar muito bem com esse elenco. Resta saber se dentro de campo a resposta muda. Empate em 0-0 contra a Inter de Limeira voltou a deixar uma má impressão. Bora falar sobre o São Paulo com uma péssima notícia. Ferrarese, um dos principais zagueiros do elenco na temporada de 2023, sofreu uma lesão séria no joelho. Vai ficar de 6 a 8 meses parado e talvez nem jogue mais pelo tricolor. O contrato de empréstimo dele do Grupo City em relação ao São Paulo se encerra em junho. São Paulo e o próprio Ferrarese já se manifestaram nas redes sociais. O Belmonte disse o seguinte, Belmonte é o diretor de futebol, o Carlos Belmonte, frase dele, abre aspas: Ferrarese, todos queremos acreditar que essa não terá sido sua última partida com a camisa do São Paulo. Mais do que acreditar, faremos o máximo esforço para continuar a tê-lo conosco. Força e juntos somos mais fortes. Ferrarese respondeu nas redes sociais da seguinte maneira: não sei se será minha última partida vestindo essa camisa, mas garanto que vocês ganharam um São Paulino para toda a vida, fecha aspas.
Sem Ferrarese, o São Paulo tem a obrigação de buscar reforços para a zaga, pelo menos um zagueiro, obrigatoriamente brasileiro, e posso garantir para vocês que desde a noite desse domingo já se iniciou uma busca. Isso porque o São Paulo conta nesse momento com apenas 3 defensores: Alan Franco, argentino; Arboleda, equatoriano; e Beraldo, recém-promovido das categorias de base. O ítalo, que jogou a Copa São Paulo de Juniores pelo Sub-20, deve ser fixado de forma temporária. Vale a lembrança de que o Diego Costa só volta a defender o time a partir de março, volta a treinar, talvez o retorno aos campos ainda demande um pouquinho mais de tempo. Rogério Ceni já havia cobrado por reforços na lateral esquerda e para a reserva do Caleri, acrescente mais um nome na lista. O São Paulo, que não queria fazer mais grandes investimentos, ainda vai precisar de mais 3 contratações. Hora de falar sobre o Atlético, dono de um dos melhores elencos do futebol brasileiro, mas o Galo ainda não está convencido de que seu time está fechado e procura de forma preferencial um zagueiro. Um dos nomes cogitados foi o do Lucas Veríssimo. Já contei para vocês que conversei com o empresário dele, Paulo Pitombeira, que descartou a possibilidade de o Veríssimo voltar ao futebol brasileiro, ou o zagueiro ex-seleção brasileira fica no Benfica para tentar recuperar a posição, ou vai jogar em outro clube do futebol europeu. Tô tentando descobrir para vocês quem é esse zagueiro com quem o Atlético já conversa, embora um dirigente do Galo tenha amenizado, adotado um discurso um pouquinho menos otimista e acelerado. Dá uma olhada na frase, abre aspas: estamos buscando um zagueiro, mas não temos um nome definido hoje e não vamos fazer com pressa porque não temos alvo possível ainda, fecha aspas. Prometo ficar de olho nessa história e assim que tiver qualquer novidade, conto para vocês. Nesse momento, o Atlético conta com 5 defensores: Hever, Nathan Silva, Bruno Fux, Igor Rabelo e Gemerson. Desses todos, qual seria a sua dupla ideal? Use o espaço para comentários e deixe registrado. Bora fechar o vídeo para esclarecer um assunto que pipocou ao longo do domingo e fez com que muitos torcedores de São Paulo e Fluminense tivessem dúvida. Existe alguma negociação entre o tricolor paulista e o tricolor carioca pelo Lisieiro, volante que voltou recentemente de empréstimo do Internacional e tem sido pouco utilizado pelo Rogério Ceni. Esteve em campo somente 1 minuto na estreia contra o Ituano. Nos 2 jogos seguintes, nem saiu do banco de reservas. Pois bem, antes de gravar o vídeo, conversei com o presidente do São Paulo, o Júlio Casares, que me assegurou que não houve nem consulta, muito menos proposta pelo Lisieiro por parte do Fluminense. Mas queria acrescentar uma informação em cima dessa notícia. Se pintar proposta, ainda que de empréstimo, a tendência é que o São Paulo tope negociar o Lisieiro. Diante da grande concorrência para jogadores nesse setor, o Lisieiro dificilmente terá oportunidades na temporada de 2023, especialmente porque o São Paulo, a pedido do Rogério Ceni, está em busca de um outro lateral esquerdo. Então o Lisieiro não vai ser utilizado nem como meia, nem como lateral. O São Paulo busca interessados para negociar seu jogador ex-Cotia. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Quem curtiu, deixa like, se inscreve no canal. A gente se encontra mais tarde com o vídeo. Tem também programa do Nicola. Abraço, tchau!